Estou aqui hoje com uma pessoa que tem um olhar totalmente diferente do que a gente pode entender como normal no futebol, e esse normal que eu combato tanto. Não existe normal, certo ou errado, bonito, feio, tudo é questão de ponto de vista, no futebol e na vida, mas falando aqui exatamente de futebol. É um cara que eu acompanho há muito tempo pela internet, que faz um trabalho diferenciado, um jornalista, um colega de profissão, mas que tem um viés para falar de futebol que para mim é muito interessante. Gosto demais. Gustavo Fogaça está aqui, grande jornalista, comentarista, analista, enfim, tem várias definições para falar de uma coisa que é simples, mas que é complexa ao mesmo tempo, que é apaixonante para todos nós. Gustavo, grande abraço, um prazer tê-lo aqui, obrigado por aceitar o meu convite. Fala, Marcel. Que isso, cara? Prazer é todo meu. Sou seu fã já faz tempo. Fiquei muito feliz quando a gente se adicionou no Twitter e podemos ficar mais próximos e falar disso que a gente ama tanto, que é o futebol, né? E começar a cultivar essa nossa amizade aí, que eu espero que dure muito tempo, porque a gente tem bastante coisa em comum e eu acho que os nossos interesses levam para esse caminho. E é bom demais estar aqui conversando com você, com a sua galera, com o pessoal que segue você. Vamos nessa. Que legal, Gustavo. Cara, eu queria entender como que você foi enveredar para esse lado mais tático do jornalismo, que eu acho fantástico, cara, porque a gente tem várias maneiras, repito, de enxergar o jogo, e eu acho que a tática, ela vai explicar muito, não tudo, o jogo ele não é só tático, mas ele é também tático. Como que foi, Gustavo? Você se formou em jornalismo, você me contava aqui um pouco antes da gente gravar, você se formou na Argentina, tem esse espanhol maravilhoso que você fala também. Como que foi ali, cara, na sua carreira? Aonde que você se interessou para ter esse viés mais tático na análise? Obrigado aí pelo elogio. Cara, assim, o pessoal que não me conhece, muitos anos da minha vida, mais de 20 anos, eu tenho essa carinha de bebê, mas eu não cozinho na primeira fervura, né? Mais de 20 anos, eu trabalhei com audiovisual, eu sou diretor de cinema, roteirista, e fiz tudo que você possa imaginar nessa área, né? Longa-metragem, curta-metragens, publicidades institucionais, séries para televisão, séries para internet, webséries, enfim. Tenho aí um currículo bem vasto e amplo na parte do audiovisual, né? Quando eu me formei em jornalismo em Buenos Aires, a minha ideia era trabalhar com jornalismo cultural eu me formei em cinema no mesmo paralelo na mesma época. Então eu queria muito enveredar para esse lado da cultura, do cinema, da música e tal. Só que surgiu uma possibilidade em 98, né? Me formei em 97, e em 98 eu ganhei uma bolsa de um trainee, né, como se chama, para trabalhar no Canal Plus, que é um canal francês para transmissão da Copa do Mundo da França. Foi a última Copa do Mundo, Marcel, que a FIFA não fez a transmissão própria, né? Porque até 98 a FIFA contratava um canal local que gerava o sinal, gerava as imagens e a FIFA retransmitia para o resto do mundo. A partir de 2002, a FIFA se encarregou de fazer isso ela mesma, né? Mas 98 foi a última Copa que um canal local transmitiu e foi o Canal Plus. E eu fui fazer um trainee lá na parte de trás de câmeras, que foi sensacional, assim. Eu fiz de tudo que você possa imaginar, carregar cabo, auxiliar de câmera, auxiliar de caminhão, de corte, de replay. Foi uma experiência incrível, assim, sem falar que, pô, Copa do Mundo é o nosso sonho, né, cara? A melhor coisa é o auge, assim, de qualquer pessoa que gosta de futebol e tá convivendo com isso foi sensacional. E aí eu vendo o trabalho na frente das câmeras, né, dos jornalistas, dos colegas que geravam conteúdos, que faziam as matérias e tal, eu falei, caramba, eu quero muito fazer jornalismo esportivo, vai ser um sonho que um dia eu vou fazer. Mas voltei para Buenos Aires e continuei com o meu trabalho no audiovisual, né, vim para o Brasil e tal, e passaram-se muitos anos. Em 2013, eu quis assim, quero trabalhar em clubes, né? Minha ideia era trabalhar dentro de clubes, que eu descobri uma profissão que estava surgindo, que é o analista de desempenho. Para quem não conhece, é uma espécie de auxiliar técnico que é especialista em dissecar padrões, entender padrões da sua própria equipe, dos seus próprios jogadores e dos adversários, e fazer relatórios baseado, né, em análises táticas, em análises técnicas, em estatísticas, para que o treinador possa tomar suas melhores decisões. O que você faz é levar ao treinador o máximo de informação e conhecimento possível para que ele decida o que vai fazer no treinamento, no jogo, a estratégia, o modelo de jogo, como marcar o adversário, quem escalar, etc. Né? É um trabalho científico muito bacana e era uma forma de eu entrar no futebol sem ser do futebol, porque eu não sou jogador, nunca fui, não tenho ninguém na família que tenha sido, e eu falei assim, bom, é uma porta de entrada.
fui fazer o curso técnico de analista de desempenho na Espanha, depois tirei a minha licença CBF, né, para poder trabalhar como isso. E logo no curso eu conheci lá o Júlio Neres, que na época era analista de desempenho do Fluminense, e o Júlio me convidou, cara, você não quer ir para o Rio trabalhar com a gente, montar lá o departamento, que o Fluminense era o único time da Série A, Marcelo, que ainda não tinha departamento de análise de desempenho. Estou falando para você isso aí em 2014, tá? Antes da Copa. E aí eu, beleza, montei lá uma ideia com o Júlio de como seria, né? Fui ao Rio para apresentar para o presidente a ideia, o cara gostou aquela coisa toda, mas me fez uma proposta financeira que era vergonhosa, assim, absurda, né? E eu comecei, a partir daí, me dei conta que realmente é uma profissão que é pouquíssimo valorizada no Brasil, se paga muito mal aos profissionais da análise de desempenho, até uma luta que a gente já está há muito tempo travando aí para que seja reconhecida a profissão no Ministério do Trabalho e ela possa ser mais valorizada, mais bem paga. Porque o que acontece, Marcelo? Muita gente que é torcedor e gostaria muito de trabalhar no seu clube do coração termina aceitando esses trabalhos por miséria ou pelo sanduíche e pela coca, entendeu? Para estar ali dentro do clube, para estar perto dos jogadores, para participar da vida do seu clube do coração e termina também desvalorizando, porque é um trabalho que exige demais, cara, exige muitas horas de estudo, se sentar numa cadeira e ficar vendo muitos jogos, fazendo muitos cálculos, muitas planilhas, então demora muito tempo, muito trabalho mesmo, né? Bom, e aí eu comecei a fazer conteúdos, como eu desisti de trabalhar em clubes no Brasil, porque falei que, bom, não nenhuma condição de me manter ganhando isso, e continuei na área do audiovisual, nas coisas que eu já fazia, dirigindo e tal, e comecei a fazer conteúdos para o meu canal do YouTube, focados nessa parte de análise de desempenho. Pouquíssimas pessoas faziam isso no Brasil, na verdade só 2 colegas faziam isso, que era o André Rocha, que na época, se eu não me engano, ele estava no Lance, e o Eduardo Cecconi, que estava na época também na Zero Hora, na RBS, ele terminou depois sendo analista de desempenho do Grêmio, né, o Cecconi. Então, esses 2 caras eram, assim, digamos, os pioneiros em falar em análise de desempenho no jornalismo brasileiro. E eu falei assim, pô, esses caras estão falando coisas que me interessam, que eu entendo e que eu quero passar adiante, né? E comecei a trabalhar isso em vídeo, né? Porque eles escreviam. E eu comecei a trabalhar, a fazer isso em forma de vídeo no meu canal do YouTube, que teve um crescimento bem interessante e chamou a atenção do pessoal do esporte interativo, antes da Turner, naquela época, antes de ser vendido para a Turner, e comecei a trabalhar com o esporte interativo, fazer conteúdos para o canal, fazer materiais que eram, porque o esporte interativo era muito forte nas redes, na época, o Facebook deles, fazer material para Facebook de análise tática, comecei a comentar alguns jogos de forma freelancer, e aí eu comecei a pegar gosto por essa coisa do jornalismo esportivo mesmo, por esse viés tático, né, por esse viés da análise de desempenho. E aí, para acelerar o processo, já que eu já estou falando há muito tempo, que a Rede Pampa, que é um grupo de comunicação forte no Rio Grande do Sul, um dos chefes lá teve acesso, viu, não sei como chegou nele o meu material, me viu na TV, etc., e me convidou para fazer rádio, né? Cara, eu nunca tinha feito rádio na minha vida, não fazia a menor ideia do que era fazer rádio, e ele perguntou se eu não queria ser repórter, né? E eu não tenho talento para ser repórter, nunca tive, e sou consciente que nunca seria um bom repórter. Então eu falei, cara, repórter não tenho como fazer, porque realmente eu não sei fazer. E ele se comentarista, bom, comentarista aí já é outra coisa, mas só se eu puder fazer desse meu jeito. Eu não quero fazer o comentário que todo mundo faz. Porque, Marcelo, aconteceu uma coisa comigo, cara, que eu não sei se acontece com você, desde criança, assim, eu via o jogo e ao escutar o comentarista na TV ou no rádio, eu sempre pensava assim, pô, mas eu não estou vendo o mesmo jogo que esse cara, ou eu não estou percebendo coisas que ele está dizendo, tem alguma coisa que ele não está vendo, tem alguma coisa, e eu não conseguia identificar o que era, sabe? Porque eu era um torcedor comum, eu não tinha o conhecimento, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu sabia que tinha alguma coisa que me incomodava. Quando eu comecei a estudar futebol mesmo, quando eu comecei a estudar como se faz futebol, como se analisa, como se executa, aí eu comecei a me dar conta que, pô, a gente não sabe nada, cara. A gente vê tudo como torcedor e tá ok, nada contra, isso faz parte, é legal pra caramba, mas quem faz futebol é outro mundo, é outra coisa. É que nem, eu sempre digo, é que nem cinema. Quando você senta lá para ver um filme, tem muita gente que pensa assim, o Robert De Niro foi o cara que inventou essa frase, foi ele que inventou a cara que ele tinha que fazer, foi ele que inventou o jeito que ele tinha que falar, as pessoas pensam que o ator inventa tudo, né?
e não sabem que tem uma equipe gigante por trás, roteirista, diretor de arte, maquiador, figurinista, o pessoal que montou o cenário, e que é um trabalho danado. As pessoas não querem saber como é que se faz um filme, uma série, uma novela, elas querem se divertir. E o futebol é muito parecido, né? A pessoa não quer saber como se faz futebol, a pessoa quer sentar ali, abrir a cervejinha dele, curtir, e ok, eu acho isso ótimo, eu gosto disso também. Às vezes eu me permito ver futebol assim. Mas quando eu comecei a entrar no jornalismo esportivo mesmo, que eu fui para Pampa, para a Rádio Grenal, depois fui para a RBS, para a Rádio Gaúcha, para o Jornal Zero Hora, eu sempre botei como condição isso. Se eu for para fazer, eu quero fazer nesse estilo, eu quero fazer nesse jeito, porque é assim que eu quero passar para as pessoas o que eu sei e o que eu gosto de ver futebol. E foi assim, cara, foi uma questão de me posicionar, de saber que é isso que eu queria fazer e levar isso para as pessoas. E claro que a gente até falou um pouquinho antes do ar, isso gera alguns incômodos, gera algumas situações assim, futebol é um ambiente muito retrógrado, né, muito conservador, mas estamos aí, cara, estamos nesse processo de evangelização das pessoas. Não, e é fundamental, Gustavo, porque você traz um novo viés que o próprio torcedor não está acostumado a absorver, e ele começa a enxergar o futebol de uma outra maneira. E nós, da imprensa, para mim é muito claro isso, a gente tem um papel fundamental nessa indústria, porque o que a imprensa fala é absorvido pelo torcedor, que por sua vez vai cobrar jogador e dirigente. Então, torcedores mais bem informados e mais bem abalizados, eles vão fazer cobranças melhores, né, se é que isso pode existir. Mas você entende isso que eu quero dizer, de a gente construir uma cultura e mudar pouco a Exato. pouco. A cultura aqui é muito enraizada de uma maneira lá atrás, romântica. O futebol mudou, o mundo mudou, né? Então, mas tem gente que Exato. enxerga o jogo como era há 30 anos, um futebol muito individual, né? O Sim. técnico bom era aquele que pouco atrapalhava. A gente não tem uma ideia coletiva aqui no Brasil e está na cultura. E aí eu falo cultura, Gustavo, o Sim. nosso jogador, ele é desde menino incentivado a driblar. O bom de bola é aquele que dribla 5 jogadores e faz o gol. Então você fala para um jogador hoje Sim. manter amplitude e ele vai ser importante sem pegar na bola. O brasileiro não entende, cara. Ele ainda tem essa cultura de que Sim. não, pô, mas como que eu não vou pegar na bola? Não, mantém ali, abre o campo. E não, ele quer estar perto da bola, né? Então, se a gente não consegue Claro. ter o campo largo, enfim, é só um exemplo para citar isso. Mas eu queria Sim. puxar, Gustavo, uma coisa assim, que me chamou muita atenção no seu trabalho, que é a maneira com que você fala, e nós, comunicadores, a gente tem uma obrigação que ela é fundamental, que é se fazer entender, né? O comunicador, ele atinge o seu êxito quando a mensagem chega no receptor. E eu enxerguei isso muito em você. Você consegue ser claro, ser didático, sem aquela coisa muito chata, porque senão também a missão não é cumprida, né, Gustavo? Não adianta nada você ter Claro. muito conhecimento e trabalhar numa rádio. Cara, e falar sobre análise em rádio, só com a voz, sem a imagem, né, no impresso, na Sim. internet, você tem pelo menos foto, no rádio é só voz. E você faz É. isso muito bem, né? E eu queria puxar dentro desse gancho, cara, a questão do expected goals. Para mim é uma coisa que ainda no Sim. Brasil ela é nova, né? Na Europa, a imprensa europeia já fala muito disso, em vários Sim. países, Sim. mas aqui no Brasil ela é muito difícil de entrar e ela é muito difícil de ser entendida. E você, para mim, é uma autoridade nesse assunto. Talvez você seja o melhor jornalista que fale sobre isso que a gente tenha hoje aqui. Como que foi isso? Você estudou o quê? Quais foram as suas fontes? Você bebeu de qual conhecimento Sim. para ter isso aí, para trazer para o grande público, Gustavo? Pô, cara, eu concordo 100% com você sobre a didática. Eu acho que você tem muito isso também. Você é um cara extremamente claro. Outra coisa, português bem falado, né, cara? Isso é fundamental, né? A gente vê muita gente que não consegue nem falar direito o nosso idioma e um cara como você, por exemplo, que tem uma dicção tão perfeita, você fala muito bem o próprio idioma, se expressa muito bem. Eu acho que isso aí parece que é uma vantagem, mas na verdade é uma obrigação nossa, né, cara, fazer isso. Então, como não é todo mundo que faz, a gente termina falando, pô, que legal, aquele cara ali é bom porque ele fala bem, porque ele tem didática, porque ele é claro, porque ele tem conhecimento, né? Então, exatamente o que você falou, aí é o que eu penso de você também, nesse viés, né, de ser um bom comunicador, tem que ter isso, senão não adianta todo o conhecimento que você tem. Inclusive, se você vai trabalhar num clube, você nem precisa ser jornalista. Se você vai trabalhar num clube e você não é um bom comunicador, você não vai conseguir passar adiante o seu conhecimento. E aí é a mesma coisa que nada.
né? A questão dos expected goals, para quem não conhece, nunca ouviu falar, né? Expected goals a gente está traduzindo para o português como gols esperados, né? Que seria o seguinte, é uma métrica, vamos entender assim de uma forma bem básica. Existem as estatísticas de dados de performance que são bem frias, né? Por exemplo, o número de finalizações. Pega lá, o Thiago Galhardo finalizou 3 vezes na partida. Você tem o número de passes, você tem o número de dribles, você tem o número de desarmes. Todas essas estatísticas, elas são frias, no sentido que elas por si só não falam muito, mas no momento em que você começa a juntá-las dentro de um algoritmo, né, para criar uma estatística avançada, isso aí se chama índice de performance, né? Os índices de performance são quando você reúne várias estatísticas frias para encontrar uma resposta para uma ação, né, para alguma ação específica. Por exemplo, tem um índice de performance muito importante que se usa há muito tempo, que é o PPDA, que em inglês seria Passes per Defensive Actions, passes por ações defensivas, que mostra a intensidade da pressão defensiva do time. Ou seja, quanto o seu time permite que o adversário faça passes enquanto você está sem a bola, né? Então, se o número do PPDA é muito baixo, quer dizer que o seu time é muito intenso defensivamente. Se o PPDA é muito alto, quer dizer que você deixa o adversário jogar e você não é tão intenso na pressão. Isso é um índice de performance. O expected goals é a mesma coisa, é um índice de performance que ele junta algumas coisas interessantes. É muito importante no expected goals, nos gols esperados, a base de finalizações que você usa para fazer o seu algoritmo. O que é isso? Ele mede a qualidade de uma finalização a gol. O quanto por cento aquela finalização tem chance de ser gol. E como é que a gente sabe isso? É comparado a uma base de dados gigante do passado de finalizações parecidas com aquela. Parecidas no sentido da criação da jogada, se o cara estava marcado ou não, se o cara usou o pé bom ou o pé ruim, se foi em que espaço do campo, né? Porque em cada situação do campo a gente divide o campo em quadrantes e cada quadrante tem uma possibilidade maior de gol ou não. Então você junta todas essas informações dentro de uma fórmula de regressão logística, que para quem é só fazer um Google aí, regressão logística é bem fácil. É uma fórmula que trata assuntos binários, ou seja, sim ou não, né? Você pega, por exemplo, estava marcado, sim ou não. Usou o pé bom, sim ou não. Usou o pé ruim, sim ou não. Você junta todas essas coisas, essas informações de forma binária dentro da fórmula, e aí você vai dar um valor de porcentagem de cada uma delas de acordo a essa base de dados. Por exemplo, pega lá Campeonato Brasileiro, digamos de 2000 para cá, porque também não adianta a gente pegar uma base tão antiga, porque como você falou, o futebol mudou muito, e se a gente for comparar o que eram as finalizações dos anos 60, dos anos 70, é bem diferente do que é agora. Então, pega, digamos, de 2000 para cá, nos últimos 20 anos, todas as finalizações do Campeonato Brasileiro. Aí você vai estar lá um Big Data, né, uma base de dados gigante, com sei lá quantas milhares de finalizações, e você tem que catalogar aquilo ali. Quantas dessas finalizações foram nos quadrantes do campo, quantas foram de pé direito, de pé esquerdo, se o cara estava marcado ou não, se o cara olhou antes de finalizar ou não. Isso é muito interessante. Quando o cara levanta a cabeça e olha antes de finalizar, ele aumenta em 11% a chance dele fazer gol. Então, é algo muito importante, né? Você consegue ter uma vantagem de 11% da sua situação anterior. E aí você vê, por exemplo, jogadores como o Marinho do Santos, que é um cara que não levanta a cabeça, e é um cara que eu estudei a fundo há uns anos atrás, quando ele estava no Vitória, depois foi no Botafogo, que ele tinha essa dificuldade de levantar a cabeça e olhar, e isso prejudicava muito o trabalho dele. E eu sempre falei, se algum treinador chegar nele e começar a trabalhar ele para que ele levante a cabeça e olhe onde é que está o gol, olhe onde é que estão os companheiros, onde está o goleiro, ele vai melhorar muito bem, porque a técnica dele era boa, mas faltava essa questão de usar os olhos, né? Então, voltando à fórmula, você pega lá todo esse em base a esses dados anteriores, você vai saber, o cara olhou antes, então ele tem 11% de chance. Então vai lá, olhou antes, sim ou não? Se sim, aumenta em 11% a chance, certo? E aí você vai botando isso num algoritmo para chegar lá num número de 0 a 1.
E o 0 a 1 é a possibilidade, a chance de gol, a probabilidade de gol daquela finalização. Em base a tudo isso, é um pouco complexo, mas é simples de entender, na verdade, porque você vai comparar aquela finalização com outras similares do passado que tiveram situações muito parecidas, porque bem ou mal, gente, o futebol é uma repetição de padrões, né? O futebol termina sendo muito parecido nas suas repetições jogo a jogo. E isso permite com que índices assim sejam muito precisos, né? Então, quando eu entendi, eu via que muitos colegas analistas na Europa estavam usando, clubes estavam usando isso, né? E eu comecei a ir atrás para entender como é que era que funcionava os expected goals, do que se tratava, como é que tantas análises estavam tão certeiras em relação àquilo, né, ao uso daquilo, porque aí você tendo esse número, você pode cruzar ele com vários outros, você pode usar ele de várias formas, aí tem milhares de formas para usar o expected goals, né? E aí eu resolvi criar, cara, porque não havia um expected goals brasileiro que tivesse baseado em finalizações de Campeonato Brasileiro, porque a Opta, né, que é essa empresa que gera dados de futebol, que é uma das maiores do mundo, que é dada como uma das grandes divulgadoras do expected goals no mundo, porque eles começaram a usar em 2011, 2012, mas o expected goals já vem de um tempo atrás até, historicamente, né? Mas eles foram os caras que fizeram isso virar mais popular. Porque a Opta gera dados para a Premier League, para a BBC, então eles tinham canais aonde botar esses dados e transformar eles em mais populares, né? Só que a Opta usava sempre base de dados de futebol europeu para os seus expected goals, não uma base de dados de futebol brasileiro, onde aqui a gente joga muito diferente, né, cara? É outro esporte praticamente. Você vê o futebol jogado na Premier League e o futebol jogado no Campeonato Brasileiro é totalmente diferente, a intensidade, a pressão, a velocidade dos passes. Então não dá para a gente usar as mesmas métricas, é um outro contexto, né? Aí, cara, eu fiz um negócio meio que não foi muito inteligente, mas era o que dava para fazer. Eu pedi ajuda de outros dois universitários amigos, garotos mais jovens que tinham mais tempo, né, para a gente recapitular e juntar finalizações do Campeonato Brasileiro. Eu sou há muitos anos patrocinado pelo Instat, né, que é uma das maiores plataformas de dados do mundo, então eu tenho acesso a muitos vídeos e números, e aí eu baixei finalizações do Campeonato Brasileiro de 2015, 2016, e isso era em 2017, formamos uma base de dados de finalizações do Campeonato Brasileiro de apenas 2 anos, né, tudo manualmente, né? Se eu tivesse capacidade de fazer isso não manualmente, seria mais fácil, mas não tinha naquele momento. E criei o primeiro modelo de expected goals totalmente nacional que vale para o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, que é o Quase Gol. Quem quiser acessar lá quasegol.com.br, ele é totalmente gratuito e você pode guardar os dados, baixar ele em cru, né, em CSV, para usar, montar suas tabelas, enfim. E também permite que você possa ver ali nas características das finalizações como é que os times que você analisa finalizam mais, né? Se é de jogada coletiva, de jogada individual, de bola parada, tem muitas informações ali que podem ser usadas. E resolvi divulgar o Quase Gol nas minhas redes, nos meus espaços. Na época eu estava na RBS, na Rádio Gaúcha, na Zero Hora, e começar a levar isso de uma forma mais didática para as pessoas entenderem, né? Como é que serve, para que serve, como analisar isso, como analisar um jogo com aquilo. E eu acho que eu tive sucesso, Marcel, dentro disso que você está falando da didática e tal, de fazer as pessoas entenderem o processo, de como é importante, porque começou a ter muita gente a usar isso, né? Nas redes, no Twitter, em alguns blogs assim de análise tática e tal, e muito legal que muita gente vinha me perguntar sempre, é assim que se faz, como é que se faz, está certo, está errado? E eu sentia assim uma paixão genuína das pessoas em levar aquilo adiante. Então eu sempre estimulo todo mundo que queira falar disso e queira entender mais e queira divulgar isso, porque é uma métrica muito importante. É claro que ela tem problemas, como os números nunca. Eu sempre digo que os números não mentem, mas eles não dizem toda a verdade, né? A gente tem que colocar sempre tudo em contexto. Então não é que o expected goals é uma religião e que tudo que ele diz é certo, tem que ser colocado em contexto. Mas eu sinto sim, que nem você falou, assim, eu não sei se eu sou uma autoridade, porque eu não sou estatístico, eu não sou matemático,
eu não sou cientista de dados, então eu não tenho esse poder de conhecimento das estruturas estatísticas e matemáticas. Eu sou um apaixonado que vou atrás, autodidata, para entender dessas coisas. Mas o que eu sinto é que eu consigo contagiar as pessoas pela paixão disso. E eu gosto que elas se apaixonem também e que elas levem adiante, que isso é futebol também, né, cara? A gente não pode dizer que isso não é futebol, faz parte do futebol, é usado profissionalmente. Por que a gente não vai usar? Por que nós, jornalistas, não vamos usar? Por que os torcedores não vão usar? Porque é muito legal e você consegue enxergar as coisas numa perspectiva maior, mais ampla, diferente. Você consegue entender. O cara só faz gols importantes, o cara só faz gols fáceis, o cara só faz gols difíceis. Você consegue aí ser preciso quando é isso, né? Se o cara faz... se ele faz mais gols do que se espera, se faz menos gols do que se espera. Se o cara, por exemplo, consegue fazer gols em finalizações de baixo expected goals, significa que ele faz gols difíceis, porque aquela finalização tinha pouca probabilidade de gol. Então ele está fazendo gols difíceis. Agora, se o cara só faz gol na pequena área, de chances altas de 60%, 70%, quer dizer que ele só faz gols fáceis. Tudo bem, gol é gol, mas aí você consegue analisar, o cara, os gols mais difíceis ele não consegue fazer. Os gols mais fáceis é com ele. Então, tem que botar o cara ali dentro da pequena área para botar a bola para dentro, que é só isso que ele sabe fazer. Esse tipo de coisa ajuda muito na análise no trabalho, né? Não, com certeza. E aí você traz, Gustavo, uma coisa que para mim é fundamental, que é uma análise muito mais qualitativa com base na quantitativa, né? O que é mais interessante? Um jogador que tenha 80% de acerto de passe, mas são, na sua maioria, passes para o lado e para trás, ou um jogador com 55% de aproveitamento, mas na sua maioria passes para frente e com pressão, né? Sempre com Claro. pressão. Então, é Sim. qualitativa. E você me dá um gancho também, Gustavo, ouvindo a sua fala com muita atenção aqui, porque eu me interesso de fato pelo porquê das vitórias, as diferenças que fazem a diferença no futebol. E para mim o que você traz é riquíssimo. Essa análise, para mim, ela responde muita coisa, não tudo como você citou, mas ela responde muita coisa. E ela auxilia em uma coisa que para mim também ela é condição sine qua non para um futebol de qualidade, que é o treino. Eu não consigo enxergar um jogo de alta performance sem um treino de qualidade, sem um treino de alta performance. Claro. Eu cobri treino por muito tempo, Gustavo, indo em grandes clubes e tal. E aqui a gente dá muito valor, muito pouco valor, quer dizer, para o treino. Se treina de Sim. qualquer jeito. Aqui Sim. é cultural isso, Gustavo. O jogador brasileiro dá pouco valor para o treino. Se pula atividade, se treina de qualquer jeito, assim, inúmeras vezes, inúmeras vezes. Sim. E aí a gente pode até falar, cara, por que assim, os técnicos eles não desenvolveram essas competências de gerarem treinos com qualidade, porque eles ficam pouco tempo e tem pouco tempo para treinar, ou eles ficam pouco tempo porque eles não têm essa habilidade? É uma coisa que a gente podia fazer um outro debate gigantesco aqui. Sim. Mas eu Bom queria tema, trazer... hein, cara? Não, Bom assunto. é absurdo. O técnico fica em média 3 meses aqui num clube de Série A. Ele tem uma visão, tem um planejamento, tem uma metodologia de treino, porque o que eu vejo, assim, só para dar uma pitada, é que vai muito na base da aleatoriedade, cara. O técnico, ele não tem uma filosofia de liderança, uma metodologia de treino, ele vai muito no caos que é o jogo de futebol e vai Claro. sobrevivendo, talvez com uma gestão de Sim. grupo, uma liderança ali, uma comunicação adequada para o ambiente, para o contexto que ele está, mas eu vejo pouquíssima metodologia, os mais antigos até mais, né? E, cara, Sim. já vi coisas absurdas, assim, uns treinos analíticos que você olha e fala, cara, não tem o menor cabimento, sem adversário, sem qualquer situação real de jogo. Sim. E você vê o Sim. cara Sim. treinando aquilo Sim. lá, ele não vai reproduzir aquilo no Sim. jogo, né? Exato. Não vai acontecer nunca no jogo aquilo ali. Nunca. E eu já vi time de Série A treinando Sim. dessa maneira. Enfim, mas Sim. eu só queria fazer esse parênteses, porque para mim o que você traz é muito fácil de ser trazido para o treino. E eu vou voltar, não consigo ver um jogo de qualidade, a gente melhorando se a gente não treinar com mais qualidade. Para mim é uma Sim. coisa indissociável da outra. Então, Totalmente. só para te dar esse gancho, eu quero ouvi-lo sobre isso. Você vê também, claro que hoje com pandemia a gente não está indo em treino, né? Mas imagino que também você não tenha visto muito treino. Mas você concorda que é um gap e que esse material que você traz, ele não só pode, como deve, Gustavo, ajudar no treinamento? Totalmente, cara. Você está coberto de razão e você identificou bem uma cultura que eu tenho certeza que ela parte muito dos dirigentes, porque os nossos dirigentes eles são amadores no sentido de que eles não entendem dos processos de campo, eles não entendem dos processos de futebol e eles estão realmente geralmente mais preocupados com
com política, com situação de poder, situação econômica. Geralmente o dirigente brasileiro não entende de processos de treino, processos de metodologia, processos de... Tanto, por exemplo, pego um exemplo do Internacional agora, que demitiu um treinador com metodologia extremamente contemporânea, que tem uma filosofia de jogo, e trouxe um cara nada a ver com o que se fazia. Nada a ver com nada e que já está totalmente sem vontade de fazer nada, né? Todo respeito ao Abel Braga, um dos maiores treinadores da história do Brasil, mas um cara que já abandonou o futebol e não tem mais vontade de fazer nada e muito menos pensar numa metodologia. A prática diária, ela demanda que você, antes de dormir, saiba o que você vai fazer no dia seguinte, para que você vai fazer aquilo, qual é o objetivo daquilo, porque que nem você falou, o treino é tudo, cara, o treino é tudo. Porque no campo você tem o adversário, você tem o contexto do jogo, você tem o contexto da torcida, do ambiente, da temperatura, da chuva, da neve, do que for, e muitas das coisas que você treinou, elas terminarão fora de controle, porque é um esporte caótico, sistêmico e que depende muito da forma aleatória que as coisas acontecem, né? E tem outro fator, cara, que a gente não considera e que eu falo sempre nas minhas palestras, que é a biomecânica, né? O que é isso? É o design do nosso corpo para fazer situações mecânicas. Nós temos na mão um polegar opositor que permite que a gente tenha precisão. Então, se eu pegar uma bola aqui e jogar em você, eu vou ter muita chance de acertar você porque eu tenho precisão com a mão, por causa desse cara aqui, que me dá precisão. O meu polegar do pé, ele é de sustentação, ele é de apoio, ele não é de precisão. Então, a gente inventou um esporte que a gente joga com os pés, onde a gente tem N fatores que influenciam naquilo ali, porque a gente não tem precisão com o pé, então a gente tem que ter precisão com uma parte mecânica do corpo que é influenciada por milhares de coisas durante um jogo, durante um treino, durante o dia a dia, desde a preocupação com o filho, com a mãe, com o dinheiro, que pode pesar lá na hora. Por isso que a gente vê, de repente, um craque errar uma jogada fácil ou um perna de pau fazer um golaço, porque essa aleatoriedade do esporte, ela vem da biomecânica do corpo. Nós não fomos desenhados, aí você vai dizer por Deus, por extraterrestre, por quem for, para jogar futebol. A gente inventou um esporte maravilhoso que ele é totalmente caótico. Então, quando você tem treinadores que não se preocupam em diminuir a aleatoriedade, porque você nunca vai cortar toda ela. Você tem que tentar o máximo possível de controle daquilo que é controlável, que já é pouco. Então, como é que se faz isso? Caprichando no treino, caprichando na metodologia, caprichando nas estratégias através do treino. Como é que você vai optimizar as características dos seus atletas? Como é que você vai se prevenir para as jogadas mais importantes do seu adversário? Como é que você vai criar situações mais importantes para machucar o adversário? Tem uma mosquitinha aqui. Bom, e aí, cara, a gente vê pouquíssimos treinadores no Brasil hoje que entendem isso. E esses caras que entendem isso, eles têm a enorme dificuldade da cultura, que é aquilo dos dirigentes que eu falei antes, e a cultura que nós temos aqui, que é jogador manda. Né? No Brasil, ao contrário da Europa, é o jogador que manda no vestiário, que manda no clube. O treinador, ele é funcionário do jogador e não ao contrário. Porque o dirigente não tem coragem de peitar o jogador e falar, não, vocês têm que, esse cara aqui é o chefe de vocês, vocês têm que obedecer ele. O que ele fala é a lei, né? E não gostou, a porta de saída é ali, né? Os caras não fazem isso. Então, se dá muito poder ao jogador aqui no Brasil. E nós também, da imprensa, passamos muita mão na cabeça, né? O jogador meio que como um semideus, o cara não pode nem ir num banco, o cara não pode fazer nada, porque o cara, imagina, o cara veio com o dom divino de ser um jogador de futebol. Então, né, aí de se a gente questionar isso. Então, os treinadores chegam nesse ambiente onde há uma pressão por resultado e, né, dane-se ideia de jogo, dane-se filosofia, eu tenho que apagar incêndio e tenho que ganhar os jogadores. Aí se o líder do vestiário não gosta da minha cara, porque eu estou tirando ele para botar outro cara, eu não vou conseguir levar adiante meu trabalho, porque o cara vai me derrubar. Então é muito difícil ser treinador no Brasil e a gente está aí falando você trouxe a questão dos treinos, que é fundamental, mas é muito difícil para a gente da imprensa cobrar também isso de um treinador,
porque ele não vai conseguir ter o ambiente ideal para fazer isso desse jeito, porque é muito difícil também com o nosso cronograma de jogos que é muito apertado. Agora na pandemia nem se fala, mas geralmente é muito apertado, né? Então a pressão do resultado, o cara não tem tempo nem possibilidade de trabalhar as ideias em campo. E aí o que a gente está vendo é isso aí, né, Marcelo? Não sei você, mas eu durmo hoje vendo o Campeonato Brasileiro. Tem que ver por obrigação, mas é chatíssimo, assim, é um futebol mal jogado, é um futebol sem ideias, é quase deprimente ver o futebol brasileiro hoje em dia. Não sei se você pensa a mesma coisa. Sim, não, a qualidade do jogo aqui ela é fraquíssima, eu não estou satisfeito. A gente está na segunda divisão, caindo para a terceira do futebol mundial. E aí são vários fatores, Total. né? Eu ouço muito falar e discordo quando se fala que falta intensidade, porque eu entendo, Gustavo, intensidade no viés complexo. A intensidade Sim, técnica, tática, física e emocional. Um jogador intenso, para mim, é aquele jogador que pensa rápido, não que corre mais. Ah, um time está isso, intenso porque corre. Não, exato. às vezes corre errado. Você vê, muitas vezes se fala, não tem raça o time. Os jogadores correm até mais, não, até mais do que deveriam, porque Sim, aí, Gustavo, nesse viés de complexidade, cara, às vezes correr mais, ele não é o mais indicado. Correr mais claro. mostra uma equipe desorganizada, porque quando os comportamentos Perfeito. de jogo estão bem ali interiorizados, né? São comportamentos de fato no jogador, está no corpo dele, ele gasta menos energia para cumprir aquilo lá. Então a equipe corre Exato. E, demais porque está desorganizada. claro, e aí ele vai estar menos cansado para tomar decisões mais corretas. É isso? E aí entra o psicológico que você falou. Então, tudo está ligado. A intensidade ela é complexa nessas 4 dimensões. É lógico, não. O Mourinho fala, o jogador mais intenso que ele trabalhou foi o Deco. E o Deco fisicamente não era um jogador Sim, que corria e sim, então, porque a gente tem, e aí vale um registro histórico, quem começou a estudar o futebol foram os preparadores físicos aqui, né, Gustavo? Então, por muito sim, tempo eles trouxeram esse viés físico para o jogo, né, claro, que eram eles que claro. estudavam. O Sim. técnico E não, era era. permitido, né? Era Sim, permitido para eles. Pô, o preparador físico pode vir com números, pode vir com estatística, pode vir com análise. Aos preparadores físicos era permitido fazer isso. exato, exato. Não, então, assim, eu queria pegar um gancho até para a gente terminar, porque assim, a gente podia ficar aqui horas falando, tá uma delícia, tô Vamos fazer um adorando. episódio 2 depois. Com certeza, não, porque tá demais, cara. E quando você fala, né, que, poxa, por N fatores, e aí eu quero levantar uma última provocação para te deixar à vontade para falar, cara, o pé é a parte mais longe do cérebro, então a gente tem menos refinamento com o pé. Por que no basquete, que é jogado com as mãos, é muito mais fácil uma equipe propositiva ganhar jogos? Porque você tem mais refinamento com a mão, é muito mais fácil atacar. Né? No futebol, pô, você, com esses números, sabe que é um jogo de defesa. Às vezes são 100 ações ofensivas para sair um gol. Então, em 99 ações, a defesa sobressai o ataque. E aqui a gente podia fazer Claro. uma tese de mestrado, cara, porque é muito mais fácil defender do que atacar no futebol. É Sim, um sim. alvo que é pequeno, ele é central, você tem 11 jogadores ali até chegar nesse alvo, você tem baixa performance, por exemplo, quando você fala em ataque, você tem que ter mais refinamento para atacar, é muito mais fácil você destruir do que construir. Então eu te Sim. coloco hoje esse ponto, Gustavo, do futebol brasileiro, cara. A gente está num ponto que para você hoje a evolução ela tem que ser ofensiva, ela tem que evoluir. A gente tem que evoluir em ideias. Você falou que é chato ver o futebol brasileiro. O ponto hoje para você é desenvolver comportamento, porque eu volto no começo da conversa. Lá atrás o indivíduo resolvia, né? Na década de 70, de Sim. 80, a Sim. gente tinha grandes jogadores, a gente não tem mais os melhores do mundo. Por vários fatores também, que a pedagogia da rua Claro. hoje no Brasil, ela não existe Isso, mais, isso. né? Também É daria outra isso aí. tese de mestrado. Sim. Mas isso me incomoda muito, né? Assim, qual é o próximo passo do futebol brasileiro? Eu tenho muito isso que é criar comportamentos ofensivos. É muito mais difícil você atacar. E assim, eu já vi vídeos seus de, cara, sistemas, né? Teoria da complexidade, visão sistêmica, enfim, que para mim está tudo enraizado. Todo é maior que a soma das partes. Eu adoro essa frase Claro. porque para mim cabe para o futebol. Então, para você, Gustavo, dentro disso, cara, de refinamento, é muito mais difícil construir do que destruir no futebol por N fatores que são do jogo. O próximo passo hoje é a gente evoluir em termos ofensivos, e falo termos individuais de jogadores, coletivos de jogo e Sim. de ideias de treinador. Cara, Marcelo, não tem como fugir primeiro desse assunto que você falou do futebol base, do futebol de rua, que infelizmente no Brasil está morrendo, né? E a nossa cultura do futebol vem da base, vem da rua, não tem como a gente mudar isso. Eu acho que a gente tem que se orgulhar realmente desse futebol de rua que a gente sustentou durante décadas e fez o futebol brasileiro ser conhecido no mundo.
Mas o que acontece? Os atletas hoje, muito jovens, vão para os clubes, para as academias, e eles são, primeiro, forçados a se prepararem mais fisicamente que qualquer outra coisa, a perder a liberdade de tomar decisões erradas. E aí vem o segundo ponto, que é a liberdade de errar. Como não se permite mais aos jovens atletas errar. E eu não vou nem falar do profissional, que também deveria se permitir errar, né? Mas na base não se permite errar. E então você cria jogadores que não têm capacidade de solucionar problemas em pressão, que não têm capacidade de improvisar soluções inteligentes para aquela situação que se apresenta no jogo, porque eles têm um imenso medo de errar e eles estão mais preocupados realmente em cumprir uma performance física que vai sustentá-los na carreira e vai permitir que eles, em algum momento, cheguem a ser profissionais. Esse número que eu tenho de um levantamento que foi feito pela Universidade de Viçosa uns anos atrás, apenas 5% dos atletas do sub-15 nos clubes do Brasil chegam no profissional. Então, você pega lá um grupo de 100 jogadores, 5 vão se transformar em profissionais. É uma taxa muito baixa, né? E então é uma peneira muito, um filtro muito apertado, um funil muito apertado, e para passar por aí, imagina a pressão psicológica que tem nesses garotos, que ainda nem sabem o que querem da vida. Não sei você, mas eu aos 15 anos não sabia muito bem o que eu queria da vida. Então, é uma pressão muito grande. Então, você vem daí, você já bota esses caras na fogueira e eles não estão preparados para lidar com isso de uma forma mais inteligente. Aí você chega numa formação de construção de sistema ofensivo e você tem assim, bom, futebol brasileiro escala os melhores lá na frente e eles vão resolver. Essa é a nossa filosofia e que muitos colegas jornalistas acreditam ainda que é a real. E não entendem que, como nós falamos antes, é um processo sistêmico, onde todas as partes estão interconectadas. Um jogador toca na bola, em média, 3 minutos por partida. O que ele faz nos outros 87? E aí que está o bom jogador. E aí que está o bom treinador. Enxergar como que eu vou fazer que aquele cara, nos 87 minutos que ele não toca na bola, ele faça o meu time jogar bem. Né? Então, é muito mais importante o que o cara faz sem a bola. E isso nós não olhamos nunca. Né? A gente tem um fascínio pela bola, a gente olha sempre onde está a bola, mas a gente tem que tirar o olho da bola e ver o que o cara está fazendo sem a bola. Então, a construção ofensiva passa muito por um trabalho sem a bola. E não é só resolver no drible. O drible está se perdendo, aquilo que a gente falou. O cara está perdendo a capacidade de improvisar, a capacidade de resolver situações diferentes, perdeu a capacidade do erro, porque você não pode ter medo de errar se você vai driblar, porque a tendência é você ser desarmado. Então, o cara que quer driblar, ele não pode ter medo de errar. Isso aqui vai se tolhendo o jogador lá da base. Então, na hora de você construir sistemas ofensivos, estratégias ofensivas, que eu concordo com você, o nosso grande desafio do futebol brasileiro é saber o que fazer com a bola, é saber como atacar de formas diferentes, como criar estratégias que possam enfrentar um contexto de jogo que não foi previsto, ou que foi previsto e como que a gente vai encarar isso, né? Parte muito desse trabalho individual, de entrar na cabeça do jogador e fazer com que ele entenda a tática do jogo, com que ele entenda que talvez ele tenha que, se o time dele joga de uma forma mais posicional, ele tenha que ficar grudado lá na linha esperando a hora dele e não estar sempre circulando em torno da bola. Ou se é como era, por exemplo, o Flamengo do Jorge Jesus, que havia muita mais liberdade de mobilidade, não era um jogo tão posicional, entender que a situação gira em torno da bola e aí o time inteiro vai encaixar em torno disso. Né? Tem que ter essa consciência tática no atleta. E eu vejo, Marcel, aí sim, uma coisa mais alvissareira, que eu percebo que essa parte tática, os jovens hoje, atletas, estão muito mais com uma facilidade de compreensão muito maior. Você pega jogadores hoje de 16, 17 anos, 18 anos, eles têm muita mais facilidade para compreender conceitos e padrões e preceitos táticos do que um cara de 30, 32, 33 no futebol de hoje. Então, eu vejo por um lado assim, bom, talvez esses caras estejam perdendo um pouco a questão da improvisação, a questão de resolver situações improvisadas, mas eles estão com um conceito tático bem claro. Então, isso, se você tiver treinadores que entendam isso e que durante esse processo de transição da base para o profissional, o cara seja trabalhado a capacidade de erro, a capacidade de improvisação, a capacidade de finalizar bem,
de criar situações de gol, ele já vai ter essa parte tática que vai estar trabalhando naturalmente nele. Então, quando ele chegar no profissional, ele vai estar muito mais completo, que é o que se faz na Europa hoje em dia, né, cara? Os treinadores trabalham muito a questão da tomada de decisão, a questão individual psicológica do cara, para ele entender o contexto do jogo, porque a parte tática mais ou menos já está bem cozinhada nesses caras. Ele já vem da base bem cozinhada. Então, eu concordo com você, está faltando para a gente essa ideia de, bom, já que a gente está perdendo a rua, já que a gente está perdendo a improvisação da rua, das áreas, né, vai desde a gentrificação de bairros inteiros para que se perder o campinho e a violência da nossa sociedade, que você não vai deixar mais seus filhos jogar bola na rua até tarde, né, e está muito voltado o futebol para academia, para a parte de escolinha e tal. Já que os caras estão vindo assim desse viés, como é que a gente no futebol profissional pode trabalhar de volta o lúdico, pode trabalhar de volta o erro, pode trabalhar de volta a tomada de decisão mais acertada num contexto que não foi treinado, né? Porque o que foi treinado, ok, mas o que não foi treinado, né? Porque o futebol é uma chuva de aleatoriedades. E aí eu concordo com você, a gente perdeu isso, porque antes era muito como você falou. O cara é bom, deixa ele lá que ele resolve individualmente, mas o futebol mudou. O jeito de se jogar, o jeito de se montar uma equipe, a velocidade do jogo, a velocidade da ocupação de espaços, a recuperação física, tudo mudou. Então, dentro desse novo contexto, como é que a gente permite que os jogadores brasileiros voltem a ser os melhores ofensivamente? A gente perdeu isso. É um processo que você pode conversar com qualquer auxiliar técnico, qualquer preparador, qualquer treinador da base profissional, eles vão falar a mesma coisa que eu estou falando. Nós perdemos a formação ofensiva dos nossos atletas e infelizmente eu acho que é um caminho meio sem volta, como era antes. A gente tem que encontrar um novo caminho como fazer isso agora. Não, e você vê que é muito interessante, né, Gustavo? Pô, já citamos, né? Muito mais difícil atacar. Você defendendo, você tem que manipular só o espaço e o seu gol. Para atacar, você tem que manipular o espaço, o gol e a bola. Esse instrumento que não é simples de ter esse refinamento que a gente citou. E aí, assim, para fechar mesmo, caramba, né? A gente parece que no Brasil está sempre um pouco atrasado. Então, se antes a gente falava em colocar o óculos para ver o jogo e tentar enxergar o modelo de jogo, né? Então, assim, se eu não estou vendo amplitude, se eu não estou vendo profundidade na equipe, se eu não estou vendo triângulos de apoio, essa equipe está jogando mal. Sendo que não, sendo que se uma equipe ela é muito mais pautada na lógica do jogo, que é você ter menor gasto de energia e criar situações de finalização mais limpas, mais claras, porque, claro, se você tiver uma situação econômica e vantajosa, o ideal, seu jogador e o gol, a chance de um profissional fazer é muito grande. Ou, uma outra hipótese, você, a bola e o goleiro também. Se você criar 8 situações dessa, pelo menos 3, 4 gols, um jogador profissional consegue fazer. Mas, assim, para fechar mesmo, eu vejo que, e na Europa já se está muito nisso, você falou em tomadas de decisão, o olhar ele já não é mais tanto para os princípios e subprincípios de ataque, falando de maneiras ofensivas, ele está mais voltado para o indivíduo, que ela traz a pedagogia da rua. A gente tinha jogador que jogava descalço, no paralelepípedo, e ali ele tinha que criar situações para resolver os problemas do jogo. Então, quando a gente passou a tentar enxergar os princípios do modelo de jogo para ver se uma equipe estava indo bem, a gente deixou de perder a tática individual. E para mim, esse é o ponto hoje. A gente está gravando isso aqui dia 27 de novembro de 2020. É voltar para esse jogador, vou voltar na intensidade complexa, resolver rápido os problemas, tornar o jogo rápido. Esse é o jogador intenso, que faz a bola correr, que faz as ações se desenrolarem de maneira rápida. Então, para resumir, para fechar, Gustavo, te agradecendo. Você concorda que é isso? É voltar mais para essa inteligência individual, uma tática individual do jogador? Totalmente. E isso aí é trabalhável, cara. A boa notícia é que isso aí é corrigível, se trabalha, só que tem que ter boa vontade, desde o dirigente até o atleta, e permitir que o treinador faça isso. Tem a compreensão da imprensa, a compreensão da torcida, que futebol não é mágica, as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente tende, assim, todos nós que amamos futebol, terminamos jogando uma peladinha com os amigos. E quando você joga pelada, você joga um jogo recreativo assim, você não vai lá pensando na tática, na estruturação, na profundidade, na amplitude, na triangulação. Você quer se divertir e correr atrás da bola, né? E tudo gira em torno da bola e da pressão nos espaços da bola. E a gente pensa que no futebol profissional é assim, né? E não é, porque no futebol profissional tem uma carga de decisões e de preceitos e que são postos ali naquele atleta para ele cumprir em campo,
que tira toda essa visão de tipo, vamos se divertir em torno da bola, vamos se divertir em torno da bola. O cara tem que se divertir dentro daquelas limitações que ele tem, né? Então, nós temos também que entender, e por isso que é importante que nossos colegas estudem o esporte, saibam falar de futebol, não só para entrevistar alguém numa coletiva, mas na hora de transmitir um jogo, de fazer uma matéria, de entender por que aquelas coisas aconteceram, para que elas aconteceram daquele jeito, né? Da onde que veio aquilo, por que veio aquilo daquela forma, porque nada acontece por acaso e não é mágica. No futebol não existe mágica, não é só chegar lá, botar os 11 melhores e vamos se divertir, vamos correr atrás da bola como a gente faz na pelada. Quando você é criança lá no colégio, você tira para o ímpar para escolher, você quer escolher os primeiros, os melhores para o seu time, né? Porque você sabe que, bom, a gente vai se divertir e eles vão resolver. Mas no futebol não é assim, profissional. Então, nós temos que tirar essa ótica nossa de que no futebol profissional é como na nossa pelada, a gente olhar, a gente quer ver a mesma magia que a gente vê no nosso futebol jogado com os amigos, e não é. E entender que isso é um esporte que tem muito estudo, que tem muita prática, que tem muita exigência, que tem muito conhecimento, muita ciência, cada vez mais, e é um caminho irreversível a ciência no futebol. Os negacionistas da ciência que lutem, mas é um caminho irreversível a ciência no futebol. Sinto muito, tenho que dizer, durmam com esse barulho, né? Mas a situação é essa, Marcelo. O futebol mudou, o mundo mudou e os nossos netos vão ver um futebol brasileiro diferente. Eu espero que melhor que o nosso. Com certeza. Gustavo, olha, obrigado, cara. Foi incrível esse bate-papo com você. Já era seu fã, agora virei ainda mais. Que legal, passou rápido, muito conteúdo. Cara, parabéns, parabéns. Foi uma honra, foi um prazer. E vamos manter esse contato, vamos trocar material. Se você tiver alguma coisa, me manda. Eu também, eu sou inquieto demais, cara. Eu quero entender os porquês do jogo. E quanto mais você estuda, mais você sabe que pouco sabe e mais tem que estudar, né? É um caminho sem volta, um caminho sem fim. E a gente está junto aí para aprender. E para evoluir o nosso futebol, que no fundo, o que a gente quer de fato é isso, um futebol brasileiro melhor, e com isso toda a cadeia, toda a indústria ganha. Gustavo, obrigado, foi uma honra, cara. Pô, Marcelo, a honra foi minha, cara. Eu que sou seu fã e estar aqui com você é uma alegria, assim, a gente poder falar do que a gente ama desse jeito, com essa liberdade. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem quiser me seguir lá no Twitter é @pitacodogufo, com 2 Fs. Meu canal no YouTube é O Esquemão, Sentiu, né, O Esquemal. E estão aí na área, no DAZN, no Gol.com, no Future e em outras plataformas, sempre à disposição da galera. Quem tiver dúvidas sobre tudo isso, eu tenho o maior prazer em responder. Às vezes eu demoro um pouco, mas respondo todo mundo. E eu estou devendo para você até um material sobre expected goals. Peço desculpas aí pela demora, mas eu estou com tudo aqui já guardado numa pastinha para mandar para você. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante, cara. E segue nessa pegada que está muito legal ver seu trabalho também. Tenho certeza que você está influenciando muita gente para o lado do bem do futebol, que a gente precisa muito disso, de pessoas assim que trabalhem diariamente a evangelização, né, para a gente quebrar um pouco essa cultura retrógrada e negacionista que nós temos no futebol brasileiro. Valeu, cara. Brigadão. Valeu. Tamo junto, Gustavo. Obrigadão, cara. Valeu. Valeu.